Zé Elias manda a real e diz que Corinthians é sangue que pulsa na alma. Após empate contra o Palmeiras pelo Paulistão, deixe seu like e inscreva-se no canal. Eu vou passar a bola aqui pro Zé, porque é o seguinte, É um final de filme, diria William Tavares. É, um final épico, né? Com aquela mudança de roteiro que você não esperava e tal, né? Corinthians ontem foi muito mal durante uns 80 minutos, né? Isso é fato. Corinthians ainda está em processo de desenvolvimento, os jogadores estão chegando, ainda tem muita coisa para evoluir, para melhorar. É um treinador que está a 3 jogos só. Também tem coisas para ele analisar, ele vai errar na tentativa de acerto, conhecendo elenco e tal, trocando peças. Acho que ele foi bem nas mudanças ontem, a gente vai falar sobre isso. E o Corinthians ainda precisa se organizar administrativamente, ter um planejamento, muita coisa ruim no começo de ano de Corinthians. Mas tem umas coisas que acontecem no futebol, meu amigo, que só quem torce por determinado clube sabe, acredita, sabe que pode acontecer, sabe que dali tem onde tirar, mesmo quando as coisas parecem totalmente o contrário, que não vão acontecer. O Corinthians vive dando esse tipo de demonstração. O ano passado, contra o Atlético Mineiro, o negócio é tudo bem. O Cudê colocou os reais, o Corinthians foi lá 2-0. E o time do ano passado era melhor do que esse. Tinha o Renato Augusto, tinha o Roger Guedes, né? Só para citar 2 aqui. O time do ano retrasado, que foi a duras penas sendo construído ali pelo Vitor Pereira, foi um time que chegou numa decisão de Copa do Brasil contra o Flamengo, jogou melhor do que o Flamengo, quase é campeão da Copa do Brasil, vencendo o Flamengo nos pênaltis no Maracanã, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas assim, o Corinthians tem um negócio, o Corinthians tem uma coisa na alma dele que só o corintiano entende. E que só isso já transforma o corintiano num torcedor capaz de acreditar que o Corinthians pode tirar exatamente de onde não tem. O William ontem foi acaso, foi um lance, uma bola parada e tal. Foi o Corinthians. Impressionante, impressionante. Acho que o Zé, melhor do que ninguém, pode falar disso aqui. E assim, eu falei de um monte de problemas que o Corinthians ainda tem, que ontem não resolveu. Continua, né? Precisa de tempo para resolver. Mas um resultado desse, eu vou te falar, uma vitória dessa, só uma vitória, cara, uma vitória dessa, qual a capacidade que ela tem, o tamanho que ela tem para transformar o ambiente, para impulsionar as mudanças? É aí que eu quero chegar, Zé. Boa tarde, William. Boa tarde, Louco Prates. Chaca vai lançar mesmo? Tem novidade aí em breve. Tem uma novidade com Novas mídias, né? Zé, tem muita fake news no meio do plataforma. Bubu, as fake news, Eduardo Menezes. Plataforma. A todos que estão nos assistindo. William, o Corinthians ele é diferente justamente por isso, né? A alma, muitas vezes, ela é abastecida pelo sangue. O sangue que corre nas veias dos corintianos, ele é diferente, né? Ele tem uma certa resistência a... Agora mais 10, né? Começando a compensar. E eu acho que a questão do posicionamento do Ranieri é muito pela ausência do Maicon. O Maicon não pôde jogar, então o Ranieri joga um pouquinho mais atrás, o Veras. É a questão de entendimento agora. O Antônio chegou esse é o 4º jogo, se não me engano. Terceiro jogo dele. Ele vai conhecer o grupo. De novo, eu sempre falo isso aqui. Uma coisa é você enfrentar, conhecer, assistir pelo vídeo, as características. Vou montar o meu time para anular o Maicon, para a bola não chegar no Yuri Alberto. A outra coisa é você estar do outro lado, conhecer os jogadores, entender o que ele pode tirar de cada um e, em determinados momentos, o Prates eu sou o treinador do Corinthians, o Prates é meu campista, o Prates me mostra algo que eu posso... Peraí, vem cá, Prates, me joga aqui um pouquinho na frente. Eduardo Menezes, vem cá, fecha um pouco mais. Então, assim, coisas que no dia a dia o Antônio vai aprender e vai saber as principais características dos seus jogadores. E aí o Corinthians, eu acho que vai melhorar um pouco em relação à qualidade e competitividade. A vitória, né, entre aspas, o resultado... Uma vitória. O resultado traz confiança para o Corinthians, mas, ao mesmo tempo, o Antônio não pode se empolgar com isso. Claro. O Antônio tem que falar, foi uma vitória... Dá uma moral danada, né? Beleza, vamos curtir isso aí. É necessário você curtir esse momento pela forma e o adversário com o qual o Corinthians jogou. Mas no próximo jogo já não chega diferente depois de um resultado desse? Você tem a confiança, mas só que cabe ao treinador também. Claro. Vem cá, gostei, empatamos no final, mas cometemos esses erros aqui, isso aqui não pode Ele acontecer, mesmo entendeu que ele errou. Isso aqui não pode, vamos trabalhar para construir um time forte, né? Porque pelas peças que estão chegando e que chegaram, acho que o Corinthians pode montar um time competitivo. Sim.
O Antônio Oliveira, português contra português. O Antônio Oliveira ganhou do Abel na hora das substituições? Aí que fez a diferença? Nas alterações, sim, William. Boa tarde mais uma vez, companheiros. Boa tarde, fãs de esportes. Nas alterações, sim, mas de maneira geral, né? o Corinthians foi bem inferior ao Palmeiras. Né? Sim, Aí é claro que vai depender muito o tempo que você quer contar do jogo. O jogo teve o Palmeiras melhor em pelo menos 80% do tempo. Foi um domínio muito grande, né? O 2-0 ali até ficava barato pro Corinthians. Tava baratinho mesmo. Dado o domínio de um time sobre o outro. Agora, é claro que quando entra o Gustavo Silva de um lado, entra o Pedro Henrique do outro e sai o gol do Yuri Alberto, e até talvez dando uma impressão que o Palmeiras já contava com a vitória ali sem o jogo ter terminado, aí vira uma outra partida, né? Embora e toda essa Palmeiras... situação de expulsão do Cássio, então, aí tem Yuri expulsão do Alberto Cássio, contundido, com 9 ter empatado, claro que isso dá uma visão do jogo de que, olha, além do empate heróico, o Corinthians sai fortalecido, acho que pode fortalecer o elenco do Corinthians, o trabalho do Antônio Oliveira, mas falou bem o Zé. Não se pode esquecer as dificuldades do Corinthians durante todo o jogo. O lado esquerdo foi problemático com o Caetano por ali. O Fagner teve de sair no intervalo entre o Matheus França. Nem sei se era uma ideia de estrear jogando um tempo todo como ele jogou. Acho que assim, por vias algumas tortas, conseguiu um empate que era inesperado, improvável. Mas no jogo em si, o Corinthians foi mal em grande parte do jogo. Grande parte do jogo, muita coisa não funcionou no time. Eu penso assim, vou passar ali pro Bubu. Olha, o senhor tá bem quietinho hoje, não borrifou ninguém até agora. Não foi chamado, não quer participar. Você pode falar sem ser chamado aqui. Ele quer falar do Clássico Carioca, Clássico Baiano. Você lembra daqueles desenhos? Acho que era o Pica-Pau que tomava uma martelada e ficavam uns passarinhos. Deve ser. Aqui na cabeça dele, não, aqui na cabeça dele tá assim, Flaco. Tem um monte de Flaco Lopes passando na cabeça dele. Flaco Como Lopes, você fez falta quando você saiu, Flaco? Você fez muita falta. Mas, ó, você vai ter oportunidade, eu vou passar pro Bubu, porque agora você não pegou a palavra também, vai ficar quieto aí. Ó, você vai ter oportunidade de mostrar sua hombridade. Réplica. De mostrar sua humildade acima de tudo e pedir desculpas em rede nacional. Eu pedi desculpa pro Rafael, porque você não pode pedir pro Flaco Lopes. Mas calma. Entendeu? Esse programa aqui, ele preza pela humildade, em alguns momentos. Vai ser esse. Você vai ter oportunidade. Se eu não pedir desculpa, então não sou Como eu diria, Tite, eu vou te oportunizar. Mas eu posso ter meus motivos, minhas razões para pedir ou não. Você vai pedir desculpas. O povo está esperando o seu pedido de desculpas. Eu até achei legal que um esperou o outro para falar. O público não costuma muito, não. O público gosta muito de você. E as mensagens carinhosas que eu recebo em relação a você... Temos vídeos para ele? Vídeos para... Vai provar que é um cara... Eduardo Menezes. Já vídeos. Já vídeos. O pedido de desculpas. Ele canta também. Eduardo de Menezes para Flaquinho. 11 5511 Eu não quero nada além disso. 961959108. Mandem vídeos para Eduardo Menezes. Ele está ansioso para receber. Repita o número. Repetiu o número. Fique à vontade, por favor. 5511 961959108. Mandem vídeos. Mande os seus vídeos. Ele vai adorar. E aí é capaz dele falar, mas o gol do Fleco Lopes de Antônio, quem empatou, mas fez o gol. Como que é que ele fala? Como é que é? Não, tudo bem, mas é engraçado, o senhor já está tendo a antivisão do fato. Eu nem falei aqui, o senhor já está sendo borrifado. E outra coisa, você... que não se apague do registro na televisão brasileira desse áudio mal educado que eu recebi. Porque o jogo A gente vai repetir o áudio. Não quero... A gente vai repetir o áudio. Vou repetir o áudio aqui. Atenção, produção. O áudio que eu mandei ontem que vazou aí no WhatsApp, né? Isso aí não pode acontecer. Vazou, tudo bem, vazou. Tem meu apoio, Eu mandei o áudio. Aqui, hein? Cuidado, eu mandei o áudio. Na hora que eu mandei o áudio, uma companheira nossa estava perto e falou, pelo amor de Deus, deixa o Galindo usar esse áudio amanhã na escalada, eu preciso ver isso no ar. Eu falei, tudo bem. Áudio, WhatsApp, cuidado, hein, Prats? Não, eu estou tranquilo que você está preparando para a nova plataforma Only Prats aí, cuidado. Cuidado com foto. Você que gosta do Prats, você que gosta do Rafael Prats, não perca em breve a plataforma Only Prats. Você vai participar lá, vai ser legal. Ele vem com tudo. E o homem vem com tudo, viu? Vai mostrar coisas que ele nunca mostrou na TV. Voltando ao jogo em Barueri, ao jogo, William Tavares, o que você achou? Eu não pude falar mais. Bueno, por favor, por obséquio, porque é o seguinte, ontem o Corinthians fez 80 minutos ruins, mas no final terminou em estado de graça. E a gente não vai dourar a pílula, como diria Breler, gosta de usar essa expressão. Ele gosta. Gosta. Mas é o seguinte, uma semana em que o Corinthians saiu de um time macambuzo, né, aquele time... aquela tristeza, aquela coisa, aquela falta de perspectiva, vamos ser rebaixados, só tem 3 pontos, para um time que ganhou 2 seguidas, empata com o Palmeiras do jeito que empatou, faz 8 gols em 3 jogos, 8 gols em 3 jogos, gente, com 10 pontos, mais uma vitóriazinha, tá livre do rebaixamento de vez e já, de certa forma, já pensando numa possibilidade de classificação. E com algumas boas notícias. Yuri Alberto, 3 gols em 3 jogos, Mateuzinho entrando bem,
o Garro dando conta do recado. Mudou completamente a sua perspectiva com relação ao Corinthians, ou Rodrigo Bueno? Boa tarde para você, William. Boa tarde, Pratos. Parabéns pela nova iniciativa, novo projeto. Olá, o Zé. Tá no ar o programa. Não, é sobre um jogo. O Macambuz e o Eduardo de Menezes hoje. Boa tarde, fã de esporte. Cabelos diferentes a cada foto. Eu não entendo muito de Corinthians como o Zé entende. Mas meu pai... Meu pai é corintiano? Não, mas eu vou... Acho que eu já contei essa história. O Urbano Caldeira, meu pai é mineiro, né, de uma cidade pequena no interior de Minas. E meu pai chegou em São Paulo em 1953. E aí, meu pai chegou, ele era analfabeto, ele era órfão, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nenhum dinheiro, não tinha nenhum parente. Ele foi acolhido pelo Corinthians. O time do Corinthians naquela época, que era o melhor de São Paulo, o Corinthians era campeão paulista de 51 e 52, era o melhor time. Os jogadores do Corinthians naquela época acolheram meu pai. Era um menino que acabou. Fez de tudo, aí office boy, engraxava sapato, o que dava a fazer, meu pai fazia e os caras deram uma acolhida. Então meu pai é muito grato ao Corinthians. E meu pai depois, nesse mesmo ano, ele fez uma promessa. Ele não gostava muito de futebol, não acompanhava futebol. E o pessoal do Corinthians falou assim, você torce pra quem? Aí meu pai falou assim, eu não torço pra ninguém, não sei nem quais times que tem aí, só conheço vocês, só conheço o Corinthians aqui, que é onde eu tô ficando. Eu falei, não, aqui em São Paulo tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem a Portuguesa. Aí ele falou, vou torcer pra essa daí, pra Portuguesa porque é nome de mulher, é nome feminino. Aí os caras do Corinthians falaram pra ele assim, pô, mas vai torcer pra Portuguesa? A Portuguesa não ganha nada, é o mais fraco de todos, né? Aí eu torço pro Corinthians, que é o melhor e vai ser campeão e tal. Aí falou, então tá bom, o time que for campeão esse ano eu torço. Ué, São Paulo ganhou. Deu uma zebra. Naquele ano o Corinthians não foi campeão, ganhou São Paulo. Aí meu pai, pra cumprir a promessa, meu pai virou São Paulino. Só que desde então, como São Paulino, ele sofre muito com o Corinthians. Historicamente, meu pai viu várias superações, vários exemplos de, às vezes, o Corinthians com times piores ou que os rivais e o Corinthians se superar. Ele viu momentos terríveis do Corinthians, mas um time muito guerreiro, muito brigador, como a gente viu nos minutos finais ontem. E meu pai ensinou desde pequenininho uma frase sobre o Corinthians. Ele falou assim, o Corinthians é uma cobra. Se você tem chance de matar, mata. Porque senão ela vai e te pica. Meu pai sempre falou assim. Então, meu pai joga assim, São Paulo e Corinthians. São Paulo tá ganhando, São Paulo tem o melhor time. E o Corinthians tá uma porcaria, tá uma draga. Você não vê perspectiva. Meu pai só comemora a vitória quando o Islapita acaba, porque, sabe, até o final ele tem um respeito por essa história, por essa mística corintiana. Meu pai é São Paulino. Ele é muito grato ao Corinthians, historicamente e tal. E ele tem um respeito por isso. Ele fala assim, cara, o Corinthians você só pode comemorar quando acabou mesmo, entendeu? Tirar sarro, não sei o quê. Não faz isso. Entendeu? Ele compara o Corinthians com uma cobra, né? Então, o Ronaldo Giovanelli entrou no São Paulo e Corinthians. Ele pega o Dario Pereira, o Corinthians ganha 2-1 e aí o Ronaldo não sai mais. Então, se acontece isso... Você acha que ontem... O próprio Cássio você tá falando da importância. Tema, cara, o negócio é o seguinte, realmente o goleiro reserva do Corinthians é muito bom. E esse cara que falou com você, provavelmente foi o mesmo que falou comigo, disse o seguinte, se ele pegar uns 3 joguinhos, o Cássio não volta. Então, esse cara é o famoso Braz. Precisa ver só se o Antônio Oliveira, aliás, os corintianos estão oliverizados, né? Já estão. Não, mas uma semana. Uma semana eu falei, o cara pode virar professor, pode virar mestre. Eu sou louco, mas você vai muito louco, 80. Não, mas 3 jogos? Mudou tudo. Mudou tudo. Não, ele falou que é Tonhão da Fiel. Tonhão ou Toninho da Fiel? O time não perde mais. O time não perde mais. Se livra da possibilidade de rebaixamento. Olha pra o jogo. cara, eu acho que o Esporte tá acompanhando o programa. Deve estar achando que o Corinthians ganhou. Não ganhou. Então, peraí. Então eu vou continuar. Eu comecei pelo gol. Não, último lance. O empate quem ganhou 2-2? Como quem ganhou 2-2? Vitória moral, cara. Vitória moral. Vitória moral. O Palmeiras ele fez 2 jogos importantes esse ano. Contra o São Paulo e o Corinthians. Ele não perdeu nenhum dos jogos no tempo normal. No ano tá invicto. No tempo normal. Tá, então, o Abel falou isso. Eu tô invicto, mas eu tô sorrindo agora. Eu empatei com o São Paulo e perdi um título nos pênaltis. Empatei com o Corinthians com gol de derrota. Então ele tá invicto, mas assim, os 2 principais jogos pro palmeirense tem gols de derrota, né? Foram derrotas morais, assim, né? Mas continuando, eu falei pelo gol, que é uma coisa importante. O momento em que o Cássio deixar de ser titular e passar o bastão, uma hora isso vai acontecer. Mas vai ser um momento histórico. Por isso que eu falei aqui que esse clássico já pode marcar algo importante nessa temporada e nas próximas. O Cássio passa o bastão, o Carlos Miguel vira o titular, tem. Lateral direito, o Mateuzinho entrou no lugar do Fagner. Sim.
Tanto que quando sai o gol do empate, o Fagner tá comemorando lá, o pessoal tá no banco, o Fagner tá que nem louco. Talvez seja uma cena mais comum. O Fagner, que é outro jogador histórico do Corinthians, passar a ficar como o coadjuvante, ficar no banco e ceder a vaga para outra figura, né? Aí, o Pedro Henrique acabou de chegar, não tem nenhuma semana, foi na segunda-feira passada, eu dei informação no Sport Center, né? Chegou e jogou. Da contratação dele. O cara chega, já pegou o lugar dele no time. Poucos minutos, não foi tão decisivo quanto talvez o Mosquito, que foi lá e fez o cruzamento. Você apressado, Bobo. Não é, mas Não, assim... ele tá avaliando meio tempo de então, um, 30 de mas outro, assim, mas 25 do outro. Tem coisas Eu que acho não tem como mais. você evitar. Com o time que o Corinthians tinha, com essas novas opções que apareceram, essa revolução que o Corinthians precisava passar. E aí a diretoria falou muito e falou de forma precoce, antes, vamos... e tal. Agora a coisa começa a acontecer. Você já vê na prática novos nomes. O Garro demorou para ser inscrito, por todo o problema ali de imbróglio na negociação, mas desde a contratação a gente falava, esse cara é bom. O grande reforço do Corinthians até agora... Sim. O Coronado eu não sei, tem experiência nacional, mas assim... Tudo bem, mas a tem gente mais que um acompanha chegando, mais muito uma aqui nos canais expectativa. ESPN Futebol Argentino transmite, quem via jogo do Garro, o Luiz Carlos Zago botou ele na seleção do campeonato, por exemplo, argentino e tal. Quem via o campeonato argentino, mas esse cara é bom. Esse cara aí, na ausência do Renato Augusto, é o cara que chega ali para fazer a diferença. E ele, num chute de bola parada, ele já teve a coragem de finalizar. Do outro lado, tá um goleiro de seleção brasileira. Por mais que ele tenha ido com mão de Tiranossauro Rex, né? Como é que é, Amante? Assim, né? Tipo... né? Olha, aí sim, aí é que Tiranossauro Rex. eu tava precisando dessa Não é? figura mesmo Cada pra susto. entender. Pra mim, o Cássio no lance do gol do isso Hendrick, aí. ele foi com mão de alface. Ele toca na bola, mas a bola passa no meio da mão. E o Everton? O Everton...